Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estas aqui que estamos estudando agora são páginas difíceis. Então, vamos continuar as páginas difíceis, não é? Eu gostaria de dizer que esses 11 capítulos, por parte do grande público, são conhecidos apenas em pequena parte. Conhece apenas o capítulo 1º, o 2º e o 3º, ou seja, a criação, Adão e Eva e o pecado original. Os outros capítulos, do 4º em diante, não conhecem nada. Ouviram falar do dilúvio, mas não sabem explicá-lo. Ouviram falar de uma torre de Babel, mas também não conhecem muito. E, no entanto, para complicar a situação, muitos tratam esses capítulos aqui como sendo capítulos infantis. Essa história de dizer que Deus criou o mundo em 6 dias. Adão e Eva. Essa história de dizer que Adão e Eva, de se falar de Adão e Eva como se fala de Davi e Bersabeia. Essa história de falar da maçã, essa história de falar da serpente. Na verdade, aqui fala do fruto, não fala da maçã. Mas para o público em geral, é a maçã. É a maçã. Que não está aí, não está mesmo. Não está aqui. Não está. De onde surgiu a maçã? Pois é. Surgiu É uma interpretação. maçã na história aí. É a mesma coisa dos 3 reis magos. Onde está que são 3? Pois é. E onde está que são reis? Também é tudo criação. E onde está que eram? Que estavam presentes? Aí está em Mateus, mas que eram 3 e que um era negro e que vieram não sei de onde, que eram reis, isso nada está. Isso é criação da tradição. Bem, o fato é que esses capítulos aí são capítulos tidos como infantis. Hoje, bem, uma pessoa séria, uma pessoa que estudou física, que estudou astrofísica, que se doutorou nestas coisas, que conhece as teorias a respeito do surgimento do universo, a teoria do Big Bang, que parece que se impõe, etc. Vão ler isso aí. Isso é história de criança. Isso é história infantil. Isso é história de carochinha. Lamentavelmente, esses capítulos são tidos como histórias infantis. Eu, há 3 ou 4 programas atrás, falava numa linguagem mitológica ou metafórica. Estão lembrados? E o que é que eu dizia de uma linguagem metafórica? É aquela linguagem que tenta explicar ou tenta transmitir o intransmissível. Nós nunca saberemos como foi o surgimento do universo. Nos detalhes nunca saberemos. Aqui a ciência engatinha e cada dia que passa levanta uma hipótese. Mas todas elas no nível hipotético. Nenhuma delas se impõe. E quando uma delas parece se impor, vem outra. Recentemente teve a partícula de Deus aí que foi tão... Parece no atual, aqui nós devemos falar sempre no atual estado da ciência, Isso. porque não podemos engajar o futuro. Parece que no atual estado da ciência, este planeta tem 27 bilhões, não milhões, bilhões e meio de anos. É uma coisa impensável, né? O planeta. Os dinossauros, no meu tempo não se falava em dinossauro, porque acho que não se conhecia essas coisas. Quando eu era criança e estudava história natural, geografia, não se tocava nisso aí. Os dinossauros são animais fantásticos no sentido de tamanho, eles existiram, não é? Herbívoros, que começaram a existir há 225 milhões de anos atrás e deixaram de existir há 65 milhões de anos. Até hoje não se sabe bem por que os dinossauros deixaram de existir. A teoria, porque aqui não se passa de teoria, a teoria mais comum, mais aceita, é que um asteroide
de tamanho Considerável. considerável, se teria violentamente chocado com a Terra e provocado uma destruição aqui em massa de tudo. É um efeito de não sei quantas bombas atômicas, né? Um efeito desse. Você sabe que existe mais de uns 200 asteroides andando, circulando, girando em forma mais ou menos irregular no espaço aqui. Mais ou menos a uns 200 ou 300 mil quilômetros da Terra, portanto não muito longe não. Final de dezembro agora, novembro, dezembro, começou-se um estudo das agências espaciais em como já pensar em destruir esses asteroides numa eventual rota de colisão. Para evitar esta teoria que acabou com os dinossauros. Até agora, graças a Deus, eles estão quietos, estão se limitando a fazer órbitas. Mas e se algum sair da órbita? Eles são todos irregulares. Se algum de certa grandeza sair da órbita e vier em direção à Terra, bem, os nossos dias estariam contados. Certamente. Dependendo do choque que se dê, vai embora tudo. Essa é a teoria que mais seguida, mas não passa de teoria, não é? Para o caso da extinção dos dinossauros e o surgimento dos mamíferos. 65 milhões de anos não havia ser humano nenhum aqui, nem Adão e Eva. Não havia ser humano nenhum. Tudo parece que, a linha antropiteca que tomou a direção do Homo sapiens começou há 1,5 milhão de anos atrás. Agora, quem foi o primeiro homem? Nunca se saberá. Nunca se saberá. Mas teve que haver. Claro, se havia um antes, deve haver um início, né? Exatamente. Deve ter havido um início. Mas quem foi? A ciência aqui engatinha. Ela, às vezes, tem certos indícios. Por exemplo, se ela encontra um desenho primitivo numa caverna, os animais nunca desenharam. Ali se está diante de uma presença de um ancestral humano. Se ela encontra um uso inteligente do fogo, os animais nunca fizeram uso inteligente do fogo. Se ela encontra resquícios de enterro, de cemitério, os animais nunca enterraram os seus semelhantes. Então, se pode dizer que estamos diante da presença de um ser humano. Porém, nunca o primeiro. E nem mesmo em que continente ele apareceu. Foi no continente europeu? Foi no continente asiático? Foi no continente africano? Nós não sabemos absolutamente nada. Porém, teologicamente se pode estabelecer um limite. Enquanto não houve consciência humana, enquanto não houve vontade, liberdade e responsabilidade, ainda que em grau pequeno, não estamos diante de um ancestral nosso. E devo dizer, para complicar, eu não sou cientista e paleoantropólogo, mas alguma coisa é possível que um animal, um mamífero já muito desenvolvido, tenha uma estimativa que caminhe assim, uma estimativa muito desenvolvida de um animal ainda, com um início de inteligência e estimativa de um ser humano. Isso significa que morfologicamente não se tenham distanciado muito um do outro. Porém, o limiar já teria sido ultrapassado. Porque embora a estimativa seja muito igual, ali já se tem inteligência, vontade
e responsabilidade que no outro não tinha. Estimativas são os sentidos internos. Por exemplo, por que um cordeiro foge do lobo? Se ele nunca viu o lobo. Se o lobo nunca fez mal a ele. Porque é por causa da estimativa. Porque ele tem um sentido interno. Instinto interno, não externo. Não é? A isso damos o nome de estimativa. Bom, houve uma época em que isto se deu. Embora a transposição do limiar seja metafísica e não morfológica, e, portanto, dificilmente alguém vai dizer: aqui está o primeiro homem, aqui está o iniciador da raça humana. Certamente não foram crianças. Certamente o primeiro homem e a primeira mulher deve ter surgido adultos. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Eu não sou professor de paleoantropologia, apenas algumas informações para os telespectadores. O que importa é que houve um homem e uma mulher. Certo? Se um ou diversos homens e diversas mulheres é também uma questão muito discutida a respeito da grossura do fílum. Se o fílum deu um casal só ou se o fílum deu diversos casais. Bom, mas isso é uma questão muito discutida e não vem ao caso aqui entrar nesse poligenismo ou monogenismo poligâmico. Quer dizer, um diverso, a espessura do fio. Não é o caso de se tratar disto aqui. Qual é o aspecto bom e religioso deste texto? Eles todos falam uma linguagem, digamos, metafórica. Não tem nenhum sentido falar em duas pessoas do mesmo sexo. Não aconteceria nada. Se a ordem é para que o rei da criação ou o administrador da criação reine e se multiplique, é preciso ter um homem e uma mulher, e isto é da ciência também, porque até os dias de hoje, crescei e multiplicai-vos é a máxima. É a máxima de todos os tempos. Agora, vem o mais importante que eu quero dizer. Nestes 11 primeiros capítulos, e sobretudo no primeiro, que é um texto sacerdotal, Deus vê que tudo era bom. O mundo é bom, o homem e a mulher são bons, o casamento é bom e a procriação, a fecundidade é boa também. É muito boa. Num linguajar simbólico e metafórico, isto vale para todos os tempos, porque o linguajar metafórico é atemporal. Não se trata de um início remoto onde a ciência não chega. O autor também não tinha nenhuma informação a respeito dos inícios. Ele viu a criação, ele presenciou o que tinha diante dos olhos, ele viu o presente, viu que o presente era bom, porque não era maniqueu, não era grego, não era platônico. Simplesmente ele retroprojetou esta bondade no passado. Esta bondade da criação existe até os dias de hoje. O planeta é bom, a nossa casa aqui na Terra é boa, nós não sentimos o peso da vida terrestre, acho que nós não nos sentimos prisioneiros da matéria, não é? Nós nos sentimos bem aqui embaixo, embora seja uma vida dura para muitos. A casa do homem é esta aqui e tudo é bom. Até os dias de hoje. O autor não podia falar disto aqui numa outra linguagem para todos os tempos, inclusive o início absoluto, a não ser numa linguagem metafórica e mitológica. Está vendo como, de repente, o texto vira atual? Ele não é científico, ele não quer ser científico. E não trata de ciências. Mas ele mostra que o que existe tem uma bondade intrínseca que percorre todos os tempos.
Isto é atual? Atualíssimo. Então, Adão e Eva somos todos nós. Cada ser humano é um Adão, vindo do barro e volta para o barro. E cada mulher é uma Eva. Adão e Eva aqui, nos primeiros capítulos, não são nomes próprios. São nomes coletivos. São nomes, é o gênero humano. Homem e mulher. O gênero humano tipificado em Adão. E por que Adão? Porque veio da Adamá. Adamá em hebraico significa terra. Quem foi feito da terra é Adão. Adão vem da Adamá. E o que foi feito da terra volta para a Adamá, que é a terra. Todos nós somos Adão. Agora, padre, nessa história que o senhor conta, começando pela existência do homem, né, em que momento o homem vem... Até os dias de hoje? Até os dias de hoje. Existe uma teoria que separe a existência da vida inteligente, da existência do sopro divino, da vida com o Espírito de Deus? Não. O texto fala que desde que o homem foi criado, o homem foi criado num momento privilegiado de Deus e foi criado para ser um partner e um dialogante com Deus. E isto acontece até os dias de hoje. Vida inteligente só com Deus. É dentre todos, no âmbito inteiro da criação, os únicos com os quais Deus entra em diálogo são os seres humanos. Ele não entra em diálogo com nenhum animal. E muito menos com o que não tem vida. Certo? De modo que Deus não dialoga com quem não tem a inteligência. Mas Ele Ele está presente com quem não é ser humano. Mas Ele está presente desde o início do ser humano. Desde o início dos seres humanos, Deus está presente como o Criador e o ponto de absoluta referência. Todos, desde o primeiro até hoje. Adão significa gênero humano, tirado da terra e que volta para a terra. Certo? Este é o primeiro tema que une esses capítulos 11 do Gênesis. É a criação, que saiu boa e continua boa nas nossas mãos. O mundo é bom e a vida é boa. Agora, concomitantemente, mas na sequência desses 11 capítulos, sucessivamente, é aqui que começam os enganos e as falsas interpretações, existem forças destrutivas, destruidoras. Existem. Algumas, não são reputadas ou não tem o homem como responsável. Um terremoto, por exemplo, um maremoto, um furacão. Mas outras forças humanas, ou forças destruidoras, têm como um nascedouro o ser humano. Deus fez o homem pecador? Aqui tenho que dizer que não. Agora, e como é que o pecado entrou no mundo? Isto é um mistério. Isto é um mistério que o texto não diz. No texto mitológico, Eva conversa com a serpente como se fossem duas velhas amigas. Uma não se apresenta à outra. O texto não diz na mitologia e na metáfora de onde veio o mal, como ele entrou no mundo. Isto vem de especulações tardias, judaicas e cristãs, anjos maus, anjos decaídos, rebelados, demônios. Mas não está aí. São especulações tardias. A presença do mal no mundo é misteriosa. Agora, uma coisa é certa. Se Deus não criou o pecado, Deus criou o homem pecável, capaz de pecar. Porque se o homem não fosse pecável, ele jamais pecaria. Por necessidade metafísica. Ele não pecaria. Se ele pecou é porque ele é pecável. E criou o homem com desejos. Ora, como foi que a partir daí o mal se insinuou e o homem buscou forças destruidoras? Isto é um mistério que a Bíblia não diz. A Bíblia se contenta em dizer que ao lado de uma criação boa existem
concomitantemente forças destruidoras. Desde o início. E estas forças destruidoras estão, de alguma maneira, relacionadas com um desejo de autarquia por parte do ser humano. Isso desde lá até aqui. Você não vê a maior parte da humanidade querendo viver sem Deus? E vivendo muito bem. Para que eu preciso de Deus? Deus não é rarefeito? Está aí. Está aí uma força destruidora. Isto leva o sujeito ao pecado. Leva a carne ao pecado. E a carne do pecado vai à morte. A morte como punição. Agora, você podia me perguntar, a que morte se refere? A morte espiritual, a morte corpórea ou biológica, a morte do homem inteiro, a morte escatológica, o inferno? Eu diria com Santo Agostinho, todas, sem exceção de nenhuma. O homem que se rebela desde o início contra Deus até os dias de hoje, tem como salário do pecado a morte. Todas as mortes. Não só a morte biológica, todas. Do corpo, da alma, de tudo. Mas, do inferno também. Padre, essa morte vem como punição pelo comportamento ou como consequência da escolha de viver longe de Deus? Isto o texto não diz. É possível fazer teorias. A morte teria existido mesmo que não tivesse havido o pecado? Ou, ainda que existisse, ela seria diferente e menos dolorosa do que é hoje? Menos agressiva, menos dolorosa, menos sentida, menos terrificante do que é hoje? Eu diria, como aqui há um silêncio total, simplesmente se diz que o pecado, a força destruidora, leva à morte. Eu diria que, de uma certa maneira, a morte é natural, porque o que vem da terra deve voltar à terra. Mas a tornar esta morte muito mais terrificante, muito mais dolorosa, muito mais agressiva, muito mais cruel e inimiga, foram as forças destruidoras do pecado no ser humano. Haveria aí uma distinção entre a matéria e o espírito? Eu faço uma distinção entre o que seria mais natural, talvez uma morte sem morte, uma morte mais tranquila, e a atual que nós conhecemos hoje. Agora, o autor não entra nessas questões, porque esse mundo nunca aconteceu, nunca existiu. Existiu um mundo de pecadores com forças destruidoras até hoje. E, portanto, Caim existe até hoje. A Bíblia, curiosamente, não fala que Caim morreu. Não conta a morte de Caim. Caim é um mal que não morre. Caim está solto em São Paulo e no mundo inteiro até hoje. Está vendo? Ao lado do bem e o mal, nós temos que terminar. Muito bem. Nosso tempo está esgotado, mas voltamos na próxima semana. Muito obrigado. Um bom domingo a todos. Até o próximo. Um bom domingo a todos e até nosso próximo programa.